Você vai ouvir agora uma mensagem da Nova Igreja em Campo Grande. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Fique conectado, Deus vai falar com você. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e seguir nossas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens e envie o vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir para abençoá-las. Fique ligado, a mensagem vai começar. Carta aos Gálatas, o hino da liberdade cristã, parte 2. Comecei na semana passada essa série sobre a carta aos Gálatas, carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma verdadeira declaração à liberdade cristã que recebemos em Cristo Jesus e como é importante para as nossas vidas e todo cristão, toda pessoa que professa fé em Cristo Jesus entender o quanto essa carta ainda fala aos nossos corações e ecoa até os dias de hoje. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo entre os anos 49 e 55 depois de Cristo. É uma carta que declara o quanto nós somos livres em Cristo Jesus, livres da religiosidade, livres do legalismo. Eu tenho certeza que essa série vai abençoar muito a sua vida. Na semana passada trabalhamos coisas importantes como a motivação da carta, o contexto, para quem ela foi escrita. A carta foi motivada pela infiltração dos judaizantes, esse grupo religioso que estava ali no meio da igreja, trazendo perturbação, trazendo confusão acerca do evangelho que Paulo pregava para as pessoas. Eles colocavam em xeque a autenticidade do apostolado de Paulo e, por consequência, a sua autoridade no ensino. Eles ensinavam, dentre tantas coisas, que a salvação não era somente pela graça, como Paulo ensinava, mas que os crentes da Galácia deveriam acrescentar também os cerimoniais e ordenanças da lei mosaica. E isso tudo estava trazendo uma verdadeira confusão no meio da igreja, e Paulo escreve a carta para ajudar os irmãos e para que eles colocassem o foco na graça, no genuíno e verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, sem qualquer tipo de mistura. Nós vimos aqui, na semana passada, no capítulo 1, a autoria da carta, a defesa que o apóstolo Paulo faz em relação ao seu apostolado e, por consequência, a autoridade do seu ensino. Nós vimos sobre o público-alvo e como essa carta se relaciona e ecoa para nós até os dias de hoje. Nós vimos que o Evangelho da Graça, é o verdadeiro e único Evangelho. Qualquer outro fora dele é perturbação e perversão. Paulo mostra no capítulo 1 a confiança acerca desse Evangelho que tinha recebido não de homens, mas diretamente do Senhor Jesus Cristo. E a seriedade com que ele trata o assunto é grande, considerando todo aquele que tentar defraudar esse Evangelho como um maldito. Paulo mostra firmemente seu compromisso em agradar a Deus e não a homens. Ele não se apresenta através da carta ou se refere aos irmãos ou aos falsos mestres com uma mensagem política, mas ele é bem assertivo e firme ao defender a graça, a superioridade da graça em relação à lei. Ele é firme em defendê-la. E as pessoas conseguem observar o quanto isso é importante e até hoje se ecoa na nossa vida e nos leva a também tomar decisões acerca desse evangelho maravilhoso. Paulo deixa claro que o evangelho que pregava não fora aprendido com homens, mas recebido por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele demonstra um zelo com o ensino e a mudança de rota que a gente pode ver na vida desse homem, que era um religioso legalista e deixa de lado tudo isso após conhecer Cristo Jesus e com mais zelo ainda, com mais diligência ainda, passa a pregar o evangelho da graça, que alcança muitas pessoas no seu tempo e que ecoa até os dias de hoje, alcançando nossas vidas. Com esse entendimento claro, espero que você abra o seu coração para que juntos a gente possa aprender agora preciosidades do capítulo 2. Vamos então à carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 1 e 2, para começar. O versículo 1 diz assim a palavra de Deus: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito.
Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Nós podemos observar no capítulo 1 que Paulo foi a Jerusalém 3 anos após o seu chamado, a sua conversão, o seu encontro com Cristo, ficando por cerca de 15 dias com Pedro. Pedro também chamado nessa carta de Cefas. Cefas é o nome de Pedro em aramaico. Então, todas as vezes que você vê nessa carta a menção do nome Cefas, Paulo está se referindo a Pedro. Cefas é o nome de Pedro em aramaico. E logo depois da sua conversão, seu encontro com Jesus, Paulo vai ao encontro de Pedro e fica na casa dele por cerca de 15 dias, desfrutando da comunhão da igreja, da comunhão dos apóstolos, para estar ali no meio do povo de Deus, em comunhão com a igreja. E aqui no capítulo 2 a gente vê que 14 anos após esse chamado apostolar, Paulo retorna a Jerusalém com Barnabé, também com Tito, para expor aos apóstolos o evangelho da graça, promovendo mais uma vez comunhão no meio dos apóstolos e com a igreja, mas também para algo diferente dessa vez. De alguma forma ele queria saber se alguém tinha algo a acrescentar em relação ao evangelho que ele pregava aos gentios. Paulo mostra aqui com muita humildade o seu coração aberto para ouvir também se alguém tinha, dentre os apóstolos, aqueles que tinham maior influência, se eles tinham algo a acrescentar em relação ao evangelho da graça. Nós podemos ver aqui o cuidado de Paulo em ter comunhão com os outros apóstolos e com a igreja de Jesus, e também o cuidado dele ao expor a revelação do evangelho da graça pregada aos gentios para alcançar entendimento de todos, em especial aqueles que tinham maior influência, e para que humildemente ele pudesse também ouvir dos apóstolos, da igreja que estava ali, se tinha algo a acrescentar ao evangelho. No versículo 3 ele continua dizendo: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. A gente vê aqui de forma clara um dos assuntos que permeava ali no meio da igreja, que criava confusão no meio dos irmãos, que estavam ali sendo ensinados pelo apóstolo Paulo acerca da graça, mas que por causa dos ensinos desses falsos mestres estavam dando ouvidos a coisas como essa. Eles diziam aqui, a gente vê bem claramente nesse versículo, que a circuncisão era um dos assuntos que permeava ali no meio dos ensinos desses falsos mestres, que diziam que os irmãos agora, na nova aliança, em Cristo Jesus, também precisavam circuncidar-se, assim como guardar diversos outros cerimoniais e rituais da lei mosaica. Isso estava causando uma confusão no meio deles, e Paulo é bem direto em dizer: eles estão aí se entremetendo no assunto, no meio de nós, para espreitar a nossa liberdade, a liberdade que recebemos em Cristo Jesus para nos reduzir à escravidão. Paulo, como prova da eficácia do evangelho pregado aos gentios, ele leva a Tito. Tito era uma prova clara, através do seu estilo de vida, que ele havia sido transformado pela pregação do genuíno evangelho da graça, sem sequer ter sido apresentado a nenhum cerimonial ou ritual da lei. Paulo mostra, através da vida de Cristo, que a graça é em si poderosa para transformar a vida de todo aquele que crê em Jesus. Uma verdadeira prova de que a circuncisão agora não estava mais no corpo, mas no coração. Era isso que ele queria ensinar, e a gente precisa estar atento. É importante entender que em Cristo a verdadeira circuncisão está no coração, não no corpo mais. Por isso a Bíblia diz que em Cristo não há circuncisão ou incircuncisão. O que importa é o nascer de novo. E aqueles falsos mestres continuavam a ensinar e a perturbar a igreja, querendo adicionar à graça rituais e cerimoniais da lei. E Paulo é bem assertivo em combatê-los, em combater esses falsos ensinos, para que os irmãos pudessem continuar crescendo na graça e na fé. Ele deixa claro aqui que nenhum gentil
que está em Cristo deve ser constrangido a ser circuncidado ou a qualquer rito exigido pela lei mosaica. Na nova aliança, a verdadeira transformação está em viver a lei do Espírito e da vida. Nós não estamos mais sujeitos à lei mosaica. Ela teve o seu tempo, foi boa, mas a Bíblia fala que a lei só serviu para nos conduzir a Cristo. Ela serviu como um tutor que nos conduziu a Cristo. Hoje não é que vivamos sem lei. A lei que opera em nós, diz a Bíblia, é a lei do Espírito e da vida. E é através dessa vida no Espírito que todo homem, toda mulher que dedica e tem a sua vida pautada no Evangelho da Graça pode viver uma vida moral, uma vida ética com valores muito superiores ao que a lei poderia dar ou prover. Cristo Jesus é suficiente. E ele continua dizendo no versículo 5, aos quais, se referindo a esses falsos mestres que estavam criando confusão e querendo escravizar os irmãos ali da Galácia, no versículo 5 ele continua dizendo, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Olha, a gente vê aqui um Paulo firme, um Paulo que não está preocupado com meias palavras. Paulo é do tipo, se fosse traduzir para os nossos tempos, Paulo é do tipo Tramontina, corte rápido, ele não tem politicagem, ele não tem meias palavras, ele vai dizendo aqui claramente, para esses mestres, esses falsos mestres aí da lei, que estão pervertendo o evangelho, nós não demos ouvidos, não nos submetemos a eles, nem por uma hora. E aqueles que tinham maior influência, que estavam talvez ali no meio deles, querendo ficar bem com todos, eu digo, eu não vim aqui, o meu ensino não se constitui de palavras persuasivas, eu não quero agradar homem, meu ensino não tem aparência para agradar homem algum, mas eu quero agradar a Deus. E Paulo chega a dizer de forma clara que nada aqueles homens, nada, nem os apóstolos puderam acrescentar a ele, ao evangelho da graça que ele pregava. Logicamente que o contexto aqui, a gente viu que Paulo tinha comunhão com eles, mas o contexto aqui tinha algo a acrescentar para o evangelho da graça, a revelação da graça que Paulo havia recebido do próprio Jesus? Não, ele diz bem claramente, nada puderam me acrescentar. O evangelho da graça é perfeito. O evangelho da graça é completo, suficiente. A religiosidade e o legalismo não tem nada para acrescentar à maravilhosa graça. Aqueles que conhecem de fato o evangelho da graça, nem por uma hora se submetem mais a um jugo de escravidão. Ele continua dizendo aqui no versículo 7, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E aqui a gente vê Paulo comparando o evangelho da graça ao evangelho da incircuncisão, uma vez que um dos assuntos ali era deveria circuncidar ou não, e ele chama o evangelho da graça do evangelho da incircuncisão. E aqui deixa claro que ele foi chamado, graças a Deus. O apóstolo Paulo recebe a revelação da graça e é chamado para pregar aos gentios. E de alguma forma, essa mensagem poderosa, graças a Deus, chegou até nós. E fomos genuinamente libertos de toda religiosidade, de todo legalismo. E tudo isso começou com esse homem que recebeu a revelação da preciosa graça e teve a coragem de assumir a graça e sair mundo afora pregando Jesus como de fato ele é. Glória a Deus por isso. Deus é bom demais. A gente aprende aqui com isso que quem conhece a graça, nem mesmo por uma hora se submete novamente a um jugo de escravidão. Um jugo de escravidão da religiosidade, do legalismo. A graça em si é completa
você pode mergulhar nela sabendo que você está estável e seguro. Ela não precisa de mais nada. A religiosidade e o legalismo não tem nada a acrescentar à maravilhosa graça. A graça em si é completa, perfeita, suficiente e eficaz. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo e por essa graça maravilhosa. Versículo 9, ele continua dizendo: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, mais uma vez aqui uma referência chamando Pedro de Cefas, né? Você já entendeu? Tiago, Pedro e João aqui, né? Quando eles conheceram a graça que me foi dada, que foi dada a Paulo, eles que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. A gente vê aqui Pedro, Tiago e João, a gente vê que eles não encontraram problema algum, erro algum, em relação à pregação de Paulo, ao evangelho da graça, a pregação que Paulo fazia para os gentios. O que não significa dizer que eles entenderam completamente. A gente sabe pela palavra o quanto foi difícil para Pedro, inclusive, entender, ter a revelação da graça, né? Mas aqui a gente vê, através desse relato aqui da palavra de Deus, que houve comunhão no meio deles. Houve comunhão no meio deles, né? Houve comunhão, entendimento, e eles, de forma unânimes em relação a Cristo e ao Evangelho, seguiram, um pregando para os gentios, os outros pregando para os judeus, os da circuncisão, pregando Cristo Jesus. Houve então aqui, né, embora não houvesse total conhecimento da revelação da graça pelos outros apóstolos, mas havia comunhão no meio deles. E o versículo 11, a palavra diz: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, e aqui Paulo lembra desse episódio que nos ensina muita coisa boa. Veja, versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo falando agora sobre uma experiência que teve com Pedro em Antioquia. Com efeito, o 12 diz: antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Olha só o que Paulo aqui, mais uma vez, Paulo sem meias palavras, Tramontina, corte rápido. Paulo lembra aqui do episódio em que, quando Pedro vai a Antioquia, Pedro se comporta de forma dissimulada, porque a princípio ele estava ali em Antioquia, com os gentios, comendo, bebendo, se alegrando, como se fossem um com eles, como deve ser o evangelho, como é o evangelho. Mas quando chegam os religiosos, quando chegam os judeus da circuncisão, a Bíblia diz que Pedro dissimula, levanta e finge não estar ali comendo, bebendo com eles, em comunhão com eles, e até muitos judeus que estavam ali com ele também dissimularam, e o próprio Barnabé, que estava com Paulo, também dissimulou. E Paulo, sem meias palavras, veja o que ele diz, o que ele faz no versículo 14, ele diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, disse a Pedro, na presença de todos. Vejam como Paulo, Tramontina, corte rápido, sem meias palavras, sem politicagem, sem se preocupar em agradar homem algum, mas a Deus. Paulo diz: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios. Paulo aqui mostra um padrão de compromisso com a graça tão firme que, sem hesitar, repreende Pedro na presença de todos pelo comportamento dissimulado diante dos religiosos. Pedro ainda não tinha entendido muito bem o evangelho, a gente vê isso, fica claro aqui. Ele não teve coragem para assumir a graça
e quebrar todos os laços com a religiosidade, com o legalismo, como Paulo fez. Ele não teve coragem de assumir a graça. E aí dissimulou ali naquele momento e Paulo não perdeu tempo. Paulo chamou a atenção dele e repreende ele na frente de todos, mostrando um padrão de compromisso com a graça firme. E é esse padrão que nós devemos ter. Paulo não estava preocupado em ser perseguido. Hoje, quantas são as pessoas que ouvem a pregação da graça, se juntam a nós, e porque um ou outro religioso se refere a ele, por exemplo, como a pessoa que vai à igreja da graça, a igreja que prega a graça, que prega que todos podem pecar, a igreja da porta larga, e ficam tirando essas frases que eu não sei de onde eles aprenderam, nunca ouviram uma pregação nossa e se referem a nós dessa forma para perseguir e espreitar a genuína liberdade que os irmãos que aprenderam e que mergulharam na graça têm em Cristo Jesus. Essa mesma perseguição que você está enfrentando, Paulo, o apóstolo Paulo, também enfrentou. Então eu posso dizer para você com toda certeza, você está em um excelente caminho. Não faça como Pedro ali que teve vergonha de assumir a graça. Assuma a graça. O genuíno e perfeito e verdadeiro evangelho. Qualquer coisa fora disso é perturbação e perversão, segundo a palavra de Deus. A gente aprende com isso aqui uma coisa muito importante. A graça te dá liberdade para ser quem você é, inclusive diante de Deus. O religioso dissimula e veste uma máscara para se sentir aceito diante de Deus. Aquele que conhece, que foi qualificado, justificado por causa de Cristo Jesus, não por seu mérito, ele sabe que é livre genuinamente em Cristo Jesus e não precisa colocar máscara da religiosidade ou dissimular para tentar agradar a Deus. Ele sabe que em Cristo foi feita uma nova criatura, recebeu uma nova identidade e é plenamente aceito por Deus, sem precisar dissimular. É preciso ter coragem para romper com um sistema de aparências, de peso e de escravidão e viver a verdadeira e genuína liberdade que nós só encontramos em Cristo Jesus, através do conhecimento e da revelação que temos no Evangelho da Graça, na palavra da fé. A graça te dá liberdade para ser quem você é. Isso não significa dizer que quem nós somos hoje, que a forma que estamos hoje é a forma perfeita. Nós estamos todos em um processo de santificação que vai durar a vida inteira. Nós estamos nessa caminhada aprendendo com Cristo, sendo lavados pela palavra e através da lavagem da palavra nós somos transformados a fim de sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus em pensamentos, atitudes, palavras e em ações. E Deus sabe que nesse processo a gente vai errar, a gente tem muito a aprender, mas a gente não precisa dissimular. Deus nos conhece, Ele sabe, Ele nos aceita, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe das nossas fragilidades e defeitos e mesmo assim nos ama. Ele nos vê perdoados porque estamos em Cristo Jesus e é isso que faz toda a diferença. Quando Deus olha para nós, quando o nosso Pai amoroso, Ele olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele não vê o nosso erro, mas Ele vê Cristo estampado em nós, a saber, nós que estamos em Cristo Jesus. Recebemos o que era para Ele. Nós éramos pecadores, destituídos, separados, condenados, amaldiçoados. Vivíamos nessa condição horrível, mas Deus nos encontrou, entregou o seu Filho e através de Cristo nós fomos completamente abençoados. Cristo se identificou com a nossa condição caída e levou toda a nossa condenação e maldição. Hoje nós nos identificamos com o que Ele é. Recebemos a justiça que vem dEle, recebemos a salvação gratuita que vem dEle. Por isso hoje podemos viver, andar, caminhar de cabeça erguida. Cremos que somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus, obrigado Jesus pela graça. Tenha coragem de romper com o sistema religioso.
Tenha coragem de romper com o sistema legalista e abrace a fé, abrace a graça, abrace o genuíno evangelho que você só pode encontrar em Cristo Jesus. Aprenda sobre quem Deus realmente é, aprenda sobre sua nova identidade, aprenda sobre quem você realmente é hoje em Cristo Jesus. Graças a Deus. O versículo 16, a palavra continua dizendo: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? É certo que não. E aí Paulo continua aqui, a gente vê o tempo todo permeando nessa carta a defesa que Paulo faz da graça em relação à lei, à religiosidade, a superioridade da graça, a supremacia da graça em relação à lei. E a gente vê aqui claramente ele ensinando: nenhum de vocês que estão aí dando ouvidos a falsos mestres, achando que vocês vão ser justificados ou agradar a Deus se vocês observarem as ordenanças ou os rituais da lei mosaica, circuncidando-se, por exemplo. Não, vocês não entenderam. Ninguém pode alcançar justificação diante de Deus perante a lei. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E ele continua dizendo aqui: isso significa dizer que Cristo é ministro de pecado, que por causa disso a gente pode pecar? E ele mesmo responde dizendo: é claro que não. Em Romanos ele chega a dizer: como nós que fomos mortos, estamos mortos para o pecado, vamos viver no pecado. Pelo contrário, nós que conhecemos a graça, nós conhecemos a capacitação hoje de vivermos livres do domínio do pecado. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Ele arrancou de nós a natureza do pecado e colocou em nós a sua própria natureza, Zoe, a natureza, a vida do próprio Deus está em nós. A única forma de todo homem alcançar a justificação diante de Deus é pela fé em Cristo Jesus, jamais por obra alguma da lei. Graças a Deus, obrigado, Pai. A graça não é licença para pecar, mas liberdade para vivermos a vida de Cristo. É dessa forma que conseguirmos viver longe do domínio do pecado. Quem acha que a graça é licença, é liberdade para pecar, não aprendeu nada ainda. Vive como essas pessoas que nunca ouviram, nunca abriram o coração para uma pregação genuína da graça e por isso perseguem. Essa pessoa não aprendeu nada ainda se ela acha que graça é licença para pecar. Pelo contrário, graça é capacitação para vivermos uma vida no Espírito, longe do domínio do pecado. Graças a Deus por isso. Versículo 18: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo continua dizendo aqui, e eu quero que você tome ainda mais atenção nesse versículo 18, quando ele diz: se eu tornar a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. E veja o que ele continua dizendo no 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A gente vê aqui Paulo mais uma vez firmemente dizendo: eu morri para a lei e jamais vou tornar a edificar esse fundamento na minha vida. Paulo está explicando isso, falando aos Gálatas diante de um contexto de infiltração de falsos mestres, querendo perverter o evangelho. Nunca perca de mente isso, esse contexto, essa motivação. E aí ele fala claramente aqui nos versículos 18 e 19, que ele
jamais, ele, Paulo, que conhecia muito bem a lei, era um fariseu, um mestre da lei, ele que conhecia muito bem a lei, ele diz: jamais eu vou edificar de novo a lei em mim. Se eu fizer isso, eu vou estar sendo um transgressor contra mim mesmo. Eu morri para a lei. Por isso a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Graças a Deus pela graça. Obrigado, Pai. Entenda, a lei é santa, a lei é perfeita, a lei é justa, mas a lei não santifica ninguém, a lei não justifica ninguém, a lei não aperfeiçoa ninguém. Ela só serve para mostrar a nossa insuficiência. Por isso que Paulo diz que a lei veio para avultar o pecado, ou seja, colocar uma lente de aumento sobre o pecado, mostrando que nós somos pecadores sem Cristo e que precisamos dele para sermos salvos. A lei só serviu para mostrar o quanto nós somos insuficientes e precisamos de um Salvador. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ninguém pôde cumprir a lei, mas Jesus pôde e cumpriu por nós. Hoje, nós que estamos em Cristo, nós cumprimos a lei através dele e vivemos sob a lei do Espírito e da vida. Graças a Deus, morremos para a lei. Não estamos mais sujeitos aos rudimentos antigos da lei, mas vivemos hoje sob a lei do Espírito e da vida. E não devemos, façam como Paulo, não edifiquem novamente esse velho fundamento na vida de vocês. Pelo contrário, mergulhem na graça e no conhecimento da fé, para que vocês possam conhecer e viver a perfeita, agradável vontade de Deus na vida de vocês, renovando a mente na palavra, aprendendo sobre essa graça maravilhosa. Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Agora o viver para mim é Cristo. Ele mostra aqui claramente que jamais voltaria aos velhos rudimentos da lei, jamais edificaria esses velhos rudimentos em sua vida. Quantas são as pessoas hoje que não abrem o coração para a graça, vivem nos tempos de hoje como se a nova aliança e a graça jamais tivesse acontecido. Vivem como se vivessem ainda nos tempos da antiga aliança. E quantos ensinam isso colocando fardos pesados sobre as pessoas, ensinando um Deus sobre uma perspectiva completamente errada, ao invés de levar para as pessoas esperança, confiança, salvação, levam medo, porque apresentam um Deus castigador, um Deus mal-humorado, porque não entendem que Deus é o mesmo, ele nunca mudou, mas na antiga aliança ele se relacionava com o homem através da interface da lei. Na nova aliança ele pode, de fato agora, se relacionar com o homem através da interface da graça, uma vez que seu filho morreu pagando pelos nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, satisfazendo por completo a justiça de Deus. Graças a Deus por Jesus. Jamais edifique na sua vida o velho fundamento. Mergulhe na graça. Seu prazer agora, meu prazer agora, está em viver a nova vida que Cristo ganhou para nós. Meu prazer agora, seu prazer agora, é viver a nova vida que Cristo conquistou para nós. Graças a Deus, não abra mão disso. Não saiam da genuína liberdade para a qual Cristo chamou vocês. Em nós agora reina a lei do Espírito e da vida. Muitas pessoas pensam que a gente prega que nós não vivemos mais sob nenhuma lei. Não, nós não dizemos isso. Nós não vivemos e estamos sujeitos mais sob a antiga lei mosaica. Mas há uma lei em nossa vida, segundo a palavra, a lei do Espírito e da vida. Essa é a lei na nova aliança. E através disso nós podemos ter uma vida com um padrão ético e moral que é muito superior a qualquer outro que a lei poderia proporcionar. Em Cristo Jesus nós podemos ter uma vida saudável, em Cristo Jesus nós podemos ter uma vida honesta, uma vida justa, aprendendo com a caminhada a como ser cada vez mais semelhantes a Ele, semelhantes a Jesus em atitudes, pensamentos, palavras, em ações. Isso acontece através da lavagem da palavra. Todas as vezes que vamos à palavra, damos lugar à palavra, somos transformados.
e através da ação do Espírito Santo, que em nós revela essa palavra, revela Cristo para nós e através disso nos ajuda na caminhada, nessa transformação, nesse processo de santificação. Graças a Deus por isso. Opera sobre nós agora a lei do Espírito e da vida. Jamais vamos anular a graça. Jamais vamos anular o sacrifício de Cristo voltando à velha lei, voltando aos velhos rudimentos. Nós amamos a graça e mergulhamos nela. Veja aí o que Paulo diz no versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vejam mais uma vez o rigor e a seriedade com que Paulo trata a graça. Ele diz, eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça viesse mediante a lei, se eu fosse crer nisso, seguiria-se, era o mesmo que falar que Cristo morreu em vão. Por isso a gente vê a Bíblia dizendo, a antiga aliança, se a antiga aliança fosse perfeita, não se daria lugar para uma nova. Mas como veio a nova, a antiga aliança não serve mais, ela caducou para nós. Graças a Deus que estamos em Cristo Jesus. E através dessa nova aliança, e através do Espírito da vida, do Espírito de Cristo que há em nós, nós podemos viver uma vida de padrão ético e moral muito superior em Cristo Jesus. A verdade é que quem está mergulhado em Cristo, quem conhece a graça, não apenas cumpre a lei ou coisas que são boas e que a lei trazia em suas ordenanças, não apenas por medo, agora por obrigação, mas em amor por consequência. Quem ama a Cristo e vive na graça não mata, mas não porque apenas está obedecendo a lei por medo, mas porque aprende a viver como Cristo. Quem ama a lei e vive na graça não mente, mas não porque está obedecendo apenas mecanicamente ou por medo, mas porque aprendeu a viver como Cristo. A graça é muito superior. E Paulo mostra aqui o rigor que ele tem e que ele ensina em relação à seriedade que ele trata, com que ele trata o evangelho da graça. Não há como voltar atrás. Não anule a obra de Cristo, pelo contrário, ame a obra de Cristo e saiba e aceite que só através dessa obra nós temos redenção, nós temos remissão, nós temos justificação e vida para sempre. Glória a ti, Senhor Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Pai, pelo seu amor e por tua graça superabundante, maravilhosa. A graça é superior. A graça é superabundante sobre nossas vidas. Não anule a graça em sua vida. Quantas são as pessoas que anulam a graça em sua vida porque estão querendo voltar aos velhos rudimentos? Quantas pessoas nós ouvimos falar, né? Muitas vezes usam a expressão, você viu fulano de tal que pecou, caiu da graça. Eles se referem ao pecado como se fosse cair da graça. Ou se referem a essa frase, a essa expressão, a essa frase sair, cair da graça, como se isso acontecesse por causa do pecado. Quando a Bíblia diz que não tem nada a ver, cair da graça não tem nada a ver com o pecado. Cair da graça, na palavra de Deus, é querer voltar aos velhos rudimentos, abandonar a graça, anular a graça, invalidando o sacrifício de Cristo, se comportando como se Cristo nada tivesse feito e voltando aos rudimentos da velha aliança. Não faça isso. Não anule a graça. Como Paulo diz aqui, eu não anulo a graça de Deus. Não anule a graça na sua vida. Pelo contrário, abrace essa graça com intensidade e com profundidade. Nós estamos em um ano de avanço, aprofundamento e intensidade. Esse ano você vai ouvir cada vez mais sobre a graça, sobre a fé, essas duas grandes bases da vida cristã, que você possa abrir o seu coração. A gente já prega sobre isso há um bom tempo, mas que você possa abrir o seu coração para nesse ano avançar ainda mais no entendimento e na revelação da genuína graça. Avançar ainda mais em profundidade, em intensidade, em conhecer a palavra, em conhecer a revelação da palavra, para que você possa mergulhar e abraçar esse genuíno e verdadeiro evangelho. Não anule a graça de Deus na sua vida. Cristo não morreu em vão para nós.
nós honramos seu sacrifício e vivemos sobre a nova aliança que ele estabeleceu para nós. Nós somos firmes nisso. Nós somos firmes nisso. Nós não voltamos atrás. Não anulamos a graça de Deus. Cristo não morreu em vão para nós. Nós honramos seu sacrifício. Pai, hoje nós vivemos e amamos isso. Vivemos sob a nova aliança estabelecida por Cristo Jesus, sobre o seu próprio sangue. E nós somos firmes nisso. Temos coragem e somos firmes nisso, como Paulo fez, de assumir essa graça na nossa vida. E por mais que haja perseguição de muitos, dos religiosos, dos legalistas, mais à frente, no capítulo 4, nós vamos ver que isso era desde o início. O filho da escrava persegue o filho da livre, uma alusão a o filho da escrava, a lei, aquele que pauta a sua vida na lei, na religiosidade, no legalismo, sempre perseguiu o da livre, aquele que pauta a sua vida na graça, na nova aliança. Não se preocupe com isso. A perseguição que você passa é a mesma que o apóstolo Paulo passou, e por isso ensinava aqui aos Gálatas com tanta firmeza, combatendo os falsos ensinos dos falsos mestres naquele tempo. Não se preocupe, você está em um excelente caminho. A perseguição que você vive hoje é a mesma que o apóstolo Paulo, ninguém menos que o apóstolo Paulo viveu. Você está num bom caminho, graças a Deus por isso. Para terminar, eu quero que você abra o seu coração e diga para si mesmo aí agora: não anulo a maravilhosa graça de Deus em minha vida. Eu não anulo a maravilhosa graça de Deus em minha vida. Sejam cheios da revelação do genuíno evangelho da graça e genuinamente livres em Cristo para desfrutar de uma vida superabundante e realmente feliz com Jesus. Deus os abençoe. Olá, se ao ouvir essa mensagem você percebeu que Deus falou ao seu coração e deseja entregar a sua vida para Jesus, faça essa simples e poderosa oração. Pai, obrigado por Jesus e por tudo que Ele fez por mim. Eu te entrego agora mesmo a minha vida e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Arrependido dos meus pecados, eu recebo o perdão completo que há em Cristo e peço que a partir desse momento o Senhor governe a minha vida e me guie no caminho da verdade. Muito obrigado por me amar e me salvar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela linda decisão que você acabou de tomar. Creia que agora mesmo, mediante essa confissão de fé e entrega, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir de hoje, é muito importante que você continue crescendo no conhecimento de quem Jesus é, de quem você é nele e dessa nova vida que Deus preparou para você. No seu tempo, procure uma igreja que possa te ajudar a conhecer mais sobre Jesus e sua nova identidade nele. Se você é do Rio de Janeiro, em especial de Campo Grande, e deseja conhecer a nossa igreja, será um prazer e uma grande alegria te receber e te integrar em nossa família da fé. Nós somos a nova igreja aqui em Campo Grande, localizada na rua Ibraí Ranas, 589. Nos faça uma visita, tenho certeza que você vai gostar muito. Deus te abençoe.